Olá pessoal, boa noite. Mais uma live agora falando de um tema extremamente importante, que é educação antirracista. Hoje eu convidei aqui o colega Álvaro, companheiro de trampo. A gente entrou no mesmo dia na prefeitura aqui de São José dos Campos. Né? A gente se conheceu lá no dia da inscrição, dos exames e tudo mais. Né? Então a gente já está há um tempo aí trabalhando junto. E coincidentemente fizemos a mesma faculdade também, né? Então a gente não nos encontramos lá, mas temos um tempo, mesmo espaços aí de convivência. E hoje eu chamei o Álvaro para a gente conversar um pouco sobre educação antirracista. Né? E acho que é um tema premente, não é hoje que é importante, ele sempre foi importante no Brasil, mas as atuais notícias, né, não só no Brasil, mas no mundo, faz com que a gente perceba a urgência desse tema na realidade. Né? Então, não é apenas a educação antirracista, mas o racismo, né, e o antirracismo no mundo inteiro. A gente tem que compreender como que isso funciona. Né? A gente vai conversar um pouco aqui, pensando um pouco na estrutura do racismo. A gente fala rapidamente sobre racismo estrutural. E vamos para o campo educacional, pensar o quanto isso afeta na sala de aula, nas escolas, nos sistemas, nos modelos de ensino. E vamos pensar um pouco também em algumas propostas, algumas ações para isso. Né? Então, vou passar a palavra para o Alvo para dar um salve para todo mundo, né? E depois a gente começa a conversa. Então, boa noite, Paulo. Boa noite a todas e todos que nos escutam. Fico feliz de você ter me chamado aí para conversar um pouco. Como você sabe, por me conhecer, quem me conhece sabe que esse tema é muito importante para a minha existência, né? E como eu não separo a minha experiência profissional da minha vivência individual, eu acho bacana a gente conseguir aí externar um pouco das nossas poucas certezas e muitas dúvidas sobre todos os caminhos aí que a gente percebe que estão em jogo na nossa sociedade, né? Ainda estou sobre o impacto eu assisti o novo filme do Spike Lee ontem, que é o Destacamento Blood, né? O Five Blood. Depois a gente pode tentar linkar o que eu vi. Ainda estou digerindo o filme. Lançamento num período mais brabo, né, dos últimos, desde 68. Eu comparo o que está rolando agora em 2020 com mais de 68. Mas a gente vai ter tempo aí de mexer com os neurônios aí e ver o que a gente pode chegar de conclusão, né? Antes da gente começar, cara, a gente tem aqui a praxe nas lives dar boa noite para as pessoas, né? E as pessoas vão dando boa noite para a gente também. Então aí, meu irmão, o Fábio, né, dando boa noite. Legal. Gesserli, companheiraça nossa. Casal 20. Casal 20 lá. Ex-alunas, né? Caramba, Bruna, meu. A gente vai encontrando a galera. Esse aqui é a minha aluna no Sônia Maria, né? A Lúcia, companheira nossa lá da secretaria. Lúcia. E aí a gente vai encarando, vai encontrando uma galera, né? A Lucy com saudade de você. Legal, né? Pô, quanto tempo. A Estela Mares, companheira nossa, a Carla Oliveira. Quer dizer, a gente vai nas lives reencontrando virtualmente algumas pessoas, né? Pessoal, então na semana passada eu fiz uma live com o Adriano Bueno e a Gláucia, dois militantes do movimento negro, o Adriano de Campinas e a Gláucia de Uberlândia, e o meu objetivo foi traçar um pouco da lógica do que é o racismo estrutural. Né? E é muito interessante, duas pessoas do movimento negro, duas pessoas negras, então, que vivenciam e que sofrem no corpo, né, o que é o racismo estrutural. Então, é muito bom para todo mundo, né, ouvir, né, dessas pessoas o que é o racismo estrutural, o que é esse grande problema no país, né. Não quero aqui usar, né, tomar a fala, né, deles, né, mas acho que, como foi uma aula para mim, apesar de sempre estudar e me interessar por isso, mas sempre que eu escuto pessoas do movimento negro, pessoas negras, que sofrem no corpo o racismo, eu tento tentar entender o que é racismo, né? Porque eu não sofro. Né? Então, eu tento entender o que é o sofrimento que o racismo causa. Né? E o racismo estrutural, então, ele é uma coisa baseada, uma coisa construída, né? Existe no mundo inteiro, mas no Brasil,
né, por conta do histórico escravocrata, né, colonialista que nós tivemos, o latifúndio escravocrata que divide as pessoas, né, de acordo com sua cor de pele, né, sua origem, né, e criam estruturas dentro da sociedade que são racistas. Então, algo que é muito importante, né, no combate ao racismo é entender, sim, que indivíduos, pessoas, são racistas, mas que além dessa questão que é chamada de uma questão até mesmo patológica do racismo individual, né, não basta combater a ação individual do racismo. A gente tem que combater a ação estrutural, primeiro institucional, né? Então, a escola ela é racista, se a gente for analisar minuciosamente, nem precisa ser tão minucioso assim, né, Álvaro? Né? Mas a escola ela é racista, a polícia, obviamente, ela é racista, né? O sistema judiciário é racista, né? As estruturas do governo, em todas as suas instâncias, são racistas. Então, nós temos um racismo institucional. E isso constrói uma estrutura na sociedade que ela é racista por si. Então, é o comentário racista, né, que fala, não, mas é só uma brincadeira. Né, é um indivíduo negro que ele é mal visto ou ele é imediatamente taxado como suspeito de qualquer coisa. Né, basta ver a quantidade de pessoas negras mortas pela polícia recentemente, ou melhor, desde sempre no Brasil. Né? Então, é sempre essa lógica, né? Por que a pessoa negra ela é taxada como suspeita de um crime? Por que uma pessoa negra, quando entra num ambiente comercial, seja um supermercado, uma farmácia, um shopping center, o segurança já começa a vê-la? Isso é o racismo estrutural que nós temos no Brasil, né? Claro que a gente podia ficar aqui horas e horas aprofundando isso, mas o objetivo é saber que o Brasil ele é um país estruturalmente racista, né, e isso faz com que pessoas negras não tenham as mesmas condições de vida que as pessoas brancas. Ponto. Né? Existem brancos que são pobres e que sofrem, sim, mas não é por conta da cor da pele. Né? Então a ideia do racismo inverso é uma grande mentira, e eu acho que escutando, né, lendo sobre isso, racismo é a capacidade de você, por conta do seu poder institucional, né, da estrutura que você tem de oprimir o outro. Então, quando um negro chega para um branco e fala, não gosto de você porque você é branco, isso não pode ser considerado racismo, porque essa pessoa negra, o único poder que ela tem sobre a população branca é dizer, não gosto de você. Enquanto a população branca, que detém todas as estruturas econômicas, jurídicas, administrativas do país, elas conseguem impor força, conseguem impor condições sobre a população negra. E aí o racismo que se complementa. Se fosse apenas uma questão de preconceito, ou seja, questão individual, isso seria muito mais facilmente combatido. O problema é que nós temos toda uma estrutura. Né? E o Álvaro, se quiser falar algo sobre... Sim, claro. Eu acho que em relação ao racismo estrutural, que é um termo que está se tornando muito utilizado, né? Não só para pessoal do movimento negro, mas nas discussões na escola, pessoas na televisão, não necessariamente engajados, né, ou engajadas. Mas você comentou do seu lugar, né, Paulo? Você é um branco comprometido com a causa antirracista. Isso é fundamental. Pensar num mundo que não contemple as raças, essa divisão absurda de raças, deve ser compromisso de todo mundo. Independente da sua origem étnica, né, regional, de classe, é o compromisso de todas e todos. E eu tenho só uma rede social, né, que é o Twitter, né? Eu estou aprendendo a usar, tal, estou começando a entender como funciona, né, os jogos de força ali dentro, o funcionamento dessa ferramenta. Né? Eu percebi que nos últimos tempos, só para a gente ter um exemplo, né, muitos brancos famosos cederam o seu perfil, que tem milhões de seguidores, para pessoas negras. Eu acho muito complicado essa atitude. Ela é motivada por boa intenção. Mas o bacana é que as pessoas brancas utilizem os espaços que elas têm para sua manifestação, para, a partir do seu lugar, construir um discurso e estimular práticas antirracistas.
parece que é uma bandeira que eles estão levantando, cedendo espaço, que vai durar enquanto as manifestações dos Estados Unidos e aqui no Brasil forem realizadas. Então, o primeiro ponto é esse: a luta antirracista é compromisso tem que ser compromisso de todas e todos, sejam eles originários da terra, negros, mestiços, brancos, etc. E sobre a questão do conceito de racismo estrutural, né? Tem um livro, para quem quer se aprofundar, que é do professor Silvio de Almeida. É um professor, se não me engano, ele era do Mackenzie, hoje ele está na Duke, lá no sul dos Estados Unidos. Ele é um advogado, filósofo, ele é presidente de uma organização Luiz Gama, né? Aliás, a minha companheira aqui, Daniela, lembrou, hoje, dia 21 de junho, é o dia, né, o mês em que o Luiz Gama e também o Machado de Assis nasceram, né? Então, só para deixar essa lembrança. Mas então, o Silvio de Almeida, ele é muito lembrado quando a gente vai tratar da questão do racismo estrutural, e é importante, ele lembra o seguinte: a construção do sistema econômico e do Estado brasileiro tem como a construção, o cimento que construiu tanto a nossa economia como a nossa sociedade é o racismo. Por mais que o racismo se transforme ao longo do tempo, a gente pode entendê-lo como aquele amálgama do nosso país. Então, se a desigualdade social, a posse de terra, ou melhor, o regime de propriedade e a estruturação do Estado brasileiro se deu por meio, principalmente, da exclusão de cerca de metade do povo, ele é estrutural. E aí reafirmo isso que você falou, Paulo. Não são. Claro que as atitudes individuais são fundamentais para entender o racismo, mas vou chamar aqui de genética das instituições brasileiras e as práticas institucionais brasileiras se dão principalmente por meio do racismo. Eu não vou citar a questão de gênero aqui, que não é o nosso foco. E entre as instituições, você destacou a polícia, mas tem outras instâncias da justiça, você tem os meios de comunicação de massa, os novos meios de comunicação de massa, as estruturas religiosas históricas do nosso país, e a gente tem a escola. Então, o nosso foco, pelo que você me deu a entender aqui, é a gente entender como a instituição escola, o espaço formal de educação, reproduz o racismo institucional. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, mas nunca descolar da nossa estrutura econômica, da nossa estrutura estatal e as suas relações de poder. Fazendo só um paralelo com os Estados Unidos, né? Você tem alguns intelectuais dos Estados Unidos, tem o Cornel West, por exemplo. O Cornel West, ele está dando uma série de entrevistas, né? Eu vi uma da CNN outro dia, ele falando sobre a questão da falência desse modelo de Estado e esse modelo social que é o que a gente está vendo nos Estados Unidos. E a gente vive essa falência aqui de uma maneira muito mais poderosa. Por quê? Nos Estados Unidos, a gente tem de 11% a 13% de população afro-americana. No Brasil, a gente tem chega de 52% a 54% de população de origem africana. Então, o volume de pessoas alijadas do processo decisório, de propriedade, de fruição estética, de ensino formal, é uma operação muito mais violenta. Não é à toa que você citou a questão da polícia, a polícia aqui mata 5, 6 vezes mais o povo preto do que nos Estados Unidos. São dados, apesar de quererem tirarem dados, né, dos relatórios dos direitos humanos, a gente sabe que isso aconteceu. E outro detalhe, durante a pandemia, o número de mortes causadas por conflito com a polícia brasileira aumentou pra caramba. Isso é estranho, né, porque as pessoas circulam menos, etc. Mas então, acho que a gente deve sempre relacionar a escola a um todo mais complexo,
né? A gente tem 500 anos de extermínio de populações originárias, 350 anos de exploração e assassinato em massa da população afro-brasileira. E mais, por mais que todas as resistências, a gente vai falar de resistências, etc., também é uma palavra muito na moda, né? Mas como se deu, né? E como se dá, como se reproduz essa eliminação física e simbólica de mais da metade do brasileiro na escola. Né, Paulo? Acho que a gente pode começar, talvez, ir por esse caminho, né? Que é uma educação antirracista, né? Ela é um compromisso dos professores de ciências humanas, de história principalmente, ou é um compromisso de professores que são os verdadeiros e únicos especialistas da educação? Porque quem está em chão de sala é esse que é especialista em educação. Chão de sala, é de propósito a expressão, chão de fábrica, chão de sala, né? Só que a gente não quer que as escolas sejam uma fábrica, né? Mas aí a gente pode ir por esse caminho depois. Mas, assim, é um compromisso só dos professores de ciências humanas e de história, principalmente, ou é de todo o conjunto de educadores e educadoras que estão na unidade escolar? Eu considero educador e educadora o profissional da limpeza. Ele é educador, educadora. Pode não ser formado, mas a sua prática, o seu convívio, o que ele faz ou deixa de fazer na escola, ele tem um impacto muito grande na formação da criança e do adolescente que está com a gente. A profissional da secretaria, a profissional da segurança patrimonial da escola, porque na nossa rede municipal a gente tem seguranças patrimoniais. A relação que ele estabelece vai desde o uniforme dele, da postura dele, que lembra um outro profissional de segurança. As estagiárias, os estagiários, sejam eles de pedagogia ou de informática, qual o compromisso? Veja que é muito mais que professor. Como um ambiente escolar formal coloca a educação antirracista como um princípio fundamental da formação do ser humano. Isso acontece na nossa rede? Eu acho que a gente tem que partir por aí. Existem leis, né? Eu vou parar um pouco, vou parar por aí, mas eu acho que é por esse caminho que a gente vai, né? É isso, Paulo. É isso. Então, é muito difícil a gente pensar e tentar resumir essas ideias em pouco tempo, né? E é até difícil também resumir essas ideias ao vivo. Mas acho que da mesma forma como não se combate o racismo apenas combatendo o indivíduo racista, também não é o indivíduo na sala de aula sozinho, né? Ou vamos citar o exemplo do indivíduo historiador ou historiadora, né? Professor de história, que vai combater o racismo. E não um conjunto apenas de indivíduos também. Então, acho que além da ação individual nossa na sala de aula, que é a ideia do chão de sala de aula, é fantástico, que é, né, ali que a magia acontece, que não tem nada de mágico, na verdade, é ciência, né? É trabalho, né? É humano. Tem uma parte, Paulo, tem também aí uma outra discussão. Tem essa parte técnica, né? Mas tem o Deleuze fala que a nossa dar aula, né? Ou vender aula, a aula é irmã do teatro, né? Porque você ensaia antes, você não tem o controle total do público. Você, por mais que ensaie... Como? É um improviso. A questão do improviso é fundamental. Você tem uma estrutura montada na sua cabeça ali no palco, né? Você tem um palco ali, às vezes você tem o tablado e tal, mas a diferença fundamental do teatro é essa relação muito mais intensa com o conhecimento científico, né? Uhum. E não com o terraplanismo. Hoje eu estava conversando com o Álvaro antes de a gente entrar aqui, o quanto que o terraplanismo hoje ele virou um paradigma, né, da sociedade. É mais um paradigma de como pensar o mundo, né? Você tem os paradigmas científicos e os paradigmas terraplanistas, né? Tá difícil. O terraplanismo virou adjetivo, cara. Tipo, infelizmente, estamos vivendo nesse tempo. E aí, você estava falando da questão do indivíduo, né, na sala de aula, né? Isso, claro que o indivíduo tem uma ação super importante, né? Que é o indivíduo ali no contato com os alunos, é nosso trampo ali com os alunos que vai fazer a coisa acontecer.
Só que não adianta apenas um único indivíduo, né, tá ali lutando, por mais que isso seja fundamental, né? O próprio Deleuze fala, né, da questão da educação, que a sala de aula é o buraco do cachorro, né, cara? É o lugar da resistência, é a toca onde a gente vai lutar contra aquilo que está posto. Mas se eu quero realmente ter uma educação antirracista, não basta, claro, é essencial, mas não basta ter ação individual, né, contra o racismo. As estruturas têm que ser nesse sentido. E aí a gente vai para a rede aqui de São José, que eu acho que é a nossa intenção conversar um pouco sobre a cidade, como que a rede de educação de São José dos Campos se moldou para não ter uma educação antirracista. Pelo contrário, é uma educação hegemônica, né, uma educação que tem podemos dizer, uma cor de pele, né? Mas assim, para um determinado público, para um determinado sentido, né? Então nós temos aqui lógicas desde o período ditatorial, né? Então a nossa educação, a rede municipal, ela vem se consolidando desde o período ditatorial, né? Cidade de São José dos Campos com interventores municipais, né? Então os prefeitos eram indicados pelos governadores militares, né? Pelos presidentes militares, eram militares também. Então, nossa rede ela se constituiu dessa forma, né? E por mais que a gente tenha tido governos mais progressistas no município, é difícil romper com essa lógica, porque não basta criar um novo documento ou uma diretriz educacional, né? Você tem que combater a estrutura, né? Modificar a estrutura de como que essa educação foi fundada na cidade. Claro, talvez os documentos sejam algo extremamente importante, sim, né? Então, nós temos aqui hoje na cidade uma matriz curricular que está sendo alterada pela Base Nacional Curricular Comum. E essa base curricular, também estava conversando com o Álvaro isso antes da live começar, que ela, se a gente for pegar, né, e ler o documento, ele trata, sim, da questão africana, afro-brasileira, indígena, né, das mulheres. Então, ele prevê a diversidade dentro do currículo. Bom, basta. É só isso que é necessário, né? Ter um documento dizendo, sim, nós vamos falar sobre a africanidade na escola. E aí o que acaba acontecendo? Na prática a gente acaba percebendo isso, né? Acho que tanto eu, o Alvo, provavelmente percebeu isso também. Fazemos alguma coisa, claro, quem tem essa luta da educação antirracista é cotidiano. Mas o que nós vemos chegando próximo à semana do dia 20 de novembro, há uma pressão da rede, da secretaria, para que a gente faça coisas relacionadas à africanidade na escola. Então, assim, temos que tirar uma foto de alguma coisa que a gente fez, tem que aplicar uma atividade que a gente fez. Quer dizer, não é uma prática de fato antirracista. É que nem comemorar Dia do Índio pintando criança de índio, né? Botando peninha e posando tinta no rosto. Você não tem nenhuma questão ali de educação antirracista. Você não tem nenhuma educação de fato acontecendo ali que seja orgânica da escola. Né? Você simplesmente vai colocar num parêntese da educação, eu vou falar de negros agora, vou falar da africanidade. Então nós temos o problema dos documentos, nós temos problema nos livros didáticos que vem tentando se adaptar. Eu não sei o que vem agora nos próximos livros didáticos, dado ao governo que está aí, né? Mas desde a lei 10.639 de 2003, os livros didáticos vêm tentando se adaptar à educação africana e afro-brasileira. A maioria que eu tive acesso, não vi grande sucesso nisso, porque é sempre o capítulo da África, é sempre o capítulo do negro no Brasil, como se fosse uma coisa separada. Agora eu paro de falar de Europa, gente, vou falar umas 2, 3 aulas de África e depois eu volto para a Europa, tá? Só um dado, né, Álvaro? Matriz curricular de São José dos Campos. Como que o Brasil é colocado nos eixos temáticos? Acho que aí é um caminho que a gente pode seguir para refletir sobre essa educação antirracista. Né? Acho que você pode responder isso para a gente. Então, concordo integralmente com o que você disse. E indo um pouquinho mais longe na história, pensando em estrutura mesmo, a gente tem que pensar como São José dos Campos e, na verdade, todo o Vale do Paraíba, uma operação histórica muito interessante ocorreu. A memória social, ela quase que excluiu seu passado escravocrata. Da mesma maneira, a memória social, que é a memória que é diferente de história, né?
A memória, ela tem uma série de mecanismos ligados aos interesses de classe ou setores sociais. Então, os setores ou classes sociais hegemônicos, dominantes no Vale do Paraíba, especificamente São José dos Campos, além de excluir, talvez por vergonha, o seu passado escravocrata, repetiu o que ocorre em várias outras cidades de eliminar toda a contribuição do povo afro-brasileiro para a construção histórica do município. É evidente que São José dos Campos, até a primeira metade do século XX, é uma cidade periférica, né, economicamente falando. A gente tem Taubaté e Jacareí, um pouquinho mais para trás, Bananal, com o café, né, estourando. Mas eu acho que esse é o primeiro dado. Então, há toda uma memória histórica com verniz, isso a partir dos anos 80, uma produção dita historiográfica, né, que tenta valorizar determinadas supostas fases de desenvolvimento de São José, que nunca destaca o povo preto, tampouco os trabalhadores. A gente tem pouquíssimas obras de São José, e eu vou destacar aqui aquela que é produto da Comissão Municipal da Verdade, né, que levantou uma série de processos ocorridos durante a ditadura militar no município, onde a gente tem um pouquinho, a gente tem alguns ruídos de como rolou o processo de resistência da massa trabalhadora na fábrica, principalmente. No campo eu desconheço. Mas também nas fábricas, no comércio, na pecuária, na agricultura familiar, o trabalhador negro, a trabalhadora negra tem um papel fundamental no desenvolvimento de São José dos Campos. A gente tem uma série de movimentos que, ultimamente, tentam trazer isso à tona. Né? A gente tem movimentos de intelectuais negros e negras, ligados ou não a partido. A gente tem artistas negros e negras. A gente tem artistas de dança, por exemplo, o pessoal do jongo. A gente tem o pessoal da escola de samba. A gente tem o pessoal do rap. Que é por meio da arte, muitas vezes, que a população brasileira de origem africana conseguiu preservar e reorganizar simbolicamente a sua experiência histórica, já que pela via institucional, muitas vezes isso não foi alcançado. Então, em relação à questão da educação, então todo esse processo de esquecimento da participação do povo preto na construção do Vale do Paraíba, mais especificamente São José, reflete na instituição escola em São José. Então, os documentos, eles são contraditórios. Por exemplo, a partir da lei de 2009, a gente tem uma série de avanços, a gente não pode negar isso, Paulo, de avanços na discussão, mesmo que picotada, descontextualizada, às vezes só alegórica, né, o 20 de novembro, mas a gente tem, eu percebo, né, estou há 10 anos na rede municipal, eu percebo um esforço de diversos indivíduos, tanto nas escolas como nas instâncias centrais da rede, de tentar implementar isso como um rascunho de política educacional, muito tímido. Né? Eu vou falar da minha experiência, né? Como eu não dissocio a minha experiência, como eu falei, né? Eu não dissocio a minha experiência fora da sala de aula, de dentro da sala de aula, eu tento desenvolver um trabalho afrocentrado nos últimos 4 anos. E percebo como a molecada, a meninada, os pais e mães, principalmente mães que são mais presentes na escola, como eles, se a gente contextualiza, se a gente relaciona, se a gente respeita outras matrizes culturais, como o trabalho ele pode crescer. Não há uma resistência fossilizada da sociedade a conhecer, a sociedade não afro-brasileira, ou que não está ligada à religiosidade africana. Como que, se a gente trabalhar de maneira respeitosa, integrada e baseada na técnica e também, sim, do sentimento, a gente consegue ter vários avanços, né? Só que, como você disse, existem alguns problemas, que eu acho que é pela implementação. A gente tem que intensificar
programas institucionais antirracistas, que não envolve apenas a produção de conteúdos e desenvolvimentos de aula, sequências de aprendizagem, eventos. A gente tem que começar a pensar a educação antirracista envolvendo, inclusive, preocupações na seleção de profissionais, no desenvolvimento de cursos com instituições gabaritadas para fazer esse tipo de trabalho. A gente tem que, sim, combinar boa vontade com técnica. Então, eu acho que o principal avanço que a gente tem que pensar agora para a rede municipal de São José é sistematizar quais são as iniciativas individuais dos professores em relação a essa temática e, por meio da participação deles, formalizar um programa de educação antirracista em São José. Eu acho que esse é o principal desafio, que envolve a preocupação com ocupação de cargos burocráticos da rede. Qual a representação do negro e da negra nesses cargos? Quantos diretores negros nós temos na rede? Será que o pessoal sabe quantos negros e negras tem em São José dos Campos? E as escolas que estão em regiões majoritariamente negras em São José? O pessoal pensa muito em rendimento, mas o que se oferece para essas unidades? Como que se dá a aprendizagem de crianças de origem afro-brasileira e as crianças de outras origens? A gente tem esses dados? Ou a gente fica nadando no vazio? Então, acho que ao estabelecer como compromisso o estabelecimento de um programa de educação antirracista em São José, a gente tem que pensar além da sala de aula. É fundamental, claro, a educação de crianças, jovens e adultos, mas a gente tem que pensar em levantamento de dados, sistematização de dados da nossa rede com a temática étnico-racial, formação continuada não só de professores, secretarias de cada unidade escolar, como se dá a autodeclaração, como que isso ocorre? Demais funcionários serem integrados em processos de formação contínua, porque todos e todas são educadores dentro do espaço escolar. Qual é a preocupação com as estagiárias nessa temática? A gente sabe muito bem como ocorre a formação inicial. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse processo histórico de apagamento da história afro-brasileira no Vale do Paraíba, em São José. A gente tem que pensar como se deu esse lapidar do trabalhador de fábrica em São José, quais representações, esse trabalho teórico, intelectual, Paulo. Mas isso eu acho que é fundamental para a gente chegar num programa e aí sim entender a nossa rede, como se dão essas relações. Né? Que tipo de profissional a gente tem? A maioria é negra, é afro-brasileira, é branca. Se a maioria branca, ela representa, é proporcional ao que é na sociedade. Quais são os ruídos, os curtos-circuitos que tem nesse tipo de relação? Eu reafirmando isso, não é só dentro da sala de aula, vai mais, profissionais e a própria história da cidade, né? Então, é muito louco isso, cara, da gente analisar, e é dessa forma que a gente tem que fazer. A qualidade da educação, a estrutura educacional do município, do estado, federal, que seja, está relacionado ao entorno, né, à cidade como um todo. Né? E aí o que nós vemos, por conta desse apagamento da população negra na história da região, né, de São José dos Campos, né, uma região que foi, aqui não, né, mas o Vale do Paraíba, centro produtor de café, né, e se a gente for pegar no século XIX, o volume de africanos que foram trazidos escravizados para cá, né, e do nada parece que esse povo foi apagado. E detalhe, né, Paulo? São José fazia parte das conexões econômicas escravagistas. Sim. A produção de leite, a produção de carne, de couro, a questão do arroz, que é finalzinho do século XIX, começo do XX. Então, por mais que não tivéssemos lavouras, né, escravocratas, São José ela está conectada a essa economia. Sim. Desde lá do século XVII, né? Como entreposto, né, micuins, tem uma série então, isso não se estuda, aliás, na região, né?
Porque um outro problema, Paulo, é a ausência de instituições públicas de ensino superior ligadas às ciências humanas. A gente sempre discutiu isso. A cidade está num momento de transição, de uma era dita industrial, que nunca se completou e sempre foi contraditória, para uma era que eles falam que é de serviços. E qual o planejamento da cidade em relação a isso? Só trazer cursos de medicina particulares? Só trazer faculdades ditas de tecnologia? Todo mundo sabe que a ciência de base e as ciências humanas são fundamentais para qualquer desenvolvimento municipal ou regional. Qual o planejamento em relação a isso? Eu não vejo no momento isso, né? Não vejo nenhum planejamento em relação a isso. Então, isso está sobretudo ligado à formação de professores que vão atuar na rede municipal. A gente não tem essa preocupação de trazer para a cidade universidades públicas que tenham como tarefa principal a formação de educadores. A gente deixa isso tudo na mão, quase sempre, de instituições privadas com ensino à distância. Isso também incide na qualidade e etc, né? E aí a gente, não só em São José, como na região como um todo, né? Então, no Vale do Paraíba, a gente não tem nenhuma instituição pública de formação de professores, né? Então, quem vem, né, são formados na USP, na Unicamp, na Unesp, que é o nosso caso, né? Mas eu sou aqui da cidade, você veio de outra, Álvaro, mas sim, somos estrangeiros, como se fosse, né, na cidade. Então, realmente, não se pensa a cidade de São José dos Campos como também um centro, né, como qualquer outro centro urbano, que há uma necessidade de se pensar as relações humanas, se pensar as práticas, que não que as relações tecnológicas também não fossem relações humanas, mas essas relações sobre as dinâmicas sociais, né, históricas, a sociedade como um todo. E uma coisa que eu percebo muito evidente aqui na cidade, Álvaro, é o quanto nós temos uma cidade que é dividida em duas. Né? Então, nós temos o espaço, né, geográfico da cidade, e ela mescla uma cidade que é observada, que é vista, que ela tem toda uma estrutura para ela, e aí a gente pode pegar hoje um novo símbolo para essa cidade, que é a Ponte Estaiada, né, que é o arco da inovação, e aí vem a lógica, né, a questão da vocação de São José, eu adoro discutir isso, a questão da vocação de São José para o empreendedorismo, como se cidade pudesse ter vocação para alguma coisa, né? Até a palavra vocação é uma coisa que eu questiono, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Então nós temos aí essa coisa da inovação. Paulo, eu acho muito bacana você lembrar isso aí, porque é uma questão da autoimagem que a cidade tem, né? De si própria. Sim. Que é uma autoimagem, né? Então é de si própria. Mas essa autoimagem, ela inclui o empreendedorismo, mas ela inclui o quê? A cidade ela é homogênea racialmente, teoricamente. Então o empreendedor é branco, é homem e é branco. Eu não vou, como você mesmo disse, não vou discutir a questão do empreendedorismo, né? Que já estamos na segunda geração formada com essa lógica de empreendedorismo. Só um comentário aqui, ó. O Paulo Rodrigo Júnior fez exatamente esse comentário. Infelizmente, vivenciamos uma educação hegemônica, voltada para a elite, que não pensa na diversidade de aluno em cada comunidade. É isso. Nós temos uma educação que ela é voltada... Eu trabalho numa unidade que a imagem que a sociedade tem dela é de uma escola que tem um público homogêneo. Só quem não trabalha no chão da sala pode ter essa ideia. Toda escola, independente do bairro, se é escola pública, você tem como característica, como pressuposto básico, a diversidade. Mesmo que ela está instalada num bairro teoricamente de classe média, você tem alunos que vão para a Europa e se tem alunos que estão lutando pela sobrevivência básica. Então, todo esse pensamento hegemônico, ele visa, simbolicamente, eliminar a desigualdade e a diversidade. São coisas diferentes. Enquanto nós tivemos uma autoimagem da cidade, uma autoimagem da rede de homogeneidade, a gente vai prejudicar enormes contingentes de alunos, não é só na inserção no mercado de trabalho. Estou falando da felicidade, que envolve muito mais do que trabalho. Questão de reconhecimento de si, de valorização das suas características, da sua autoimagem. Se eu não me vejo reconhecido, se eu não vejo exemplos ligados à minha história familiar
isso vai trincando, né, aquilo que eu considero que eu sou capaz. Pode trincar, inclusive, o desenvolvimento de empreendedorismo. Então, se você quiser pensar de forma mais tacanha. Então, a questão da diversidade, ela não é só uma questão de respeito aos direitos humanos universais, teoricamente universais. É uma questão de respeito a cada indivíduo, a cada criança lá do 6º ano que está com a gente, que não é branca, que não tem cabelo liso, que ela tem que ver professores parecidas com elas, cara. Professores parecidos com elas. Na sala de aula, quando vai na direção, tem que ver gente parecida com ela. Porque são a partir de exemplos que você vai construindo as suas imagens de futuro, do que eu posso ser. E na educação brasileira, e especialmente em São José, a gente não vê essa representação. A gente tem normalmente nos cargos burocráticos mais elevados, começando nas direções de escola, um fenótipo, um genótipo específico. E isso não é porque as pessoas que estão lá não têm competência, tem nada a ver com isso. É questão que não representa a diversidade do nosso povo. É isso que a gente tem que discutir. E as pessoas fingem que não vem. E aí, você tem que ficar explicando que tem racismo, quando o racismo está em todas as situações. E aí, assim, a escola é um lugar onde a gente percebe isso, mas a gente percebe isso em todos os lugares. Dependendo do ambiente que a gente está, nem a pessoa que trabalha lá, né, estão pensando, é um empregado, né, não, nesse ambiente a gente não contrata negros, né, não de maneira declarada, né, não se coloca lá na vaga de emprego, não se contrata negros, mas você não vê nenhuma pessoa negra, né? Não é isso, né, mas talvez até pior, né, se a gente for pensar nessa questão da evidência do racismo, né, algo mais evidente. Mas a gente vê, então, em determinados lugares, né? Ontem mesmo eu fui no mercado porque era o único lugar que tinha um produto que eu precisava comprar para o meu filho. Eu não vou citar o nome aqui do mercado para não fazer propaganda. Que tem gente que vai acabar querendo ir lá. O ambiente de brancos, né? Todo mundo que é branco, que compra era branco. E aí eu comecei a prestar atenção nos funcionários e funcionárias do supermercado. Também todos brancos. Tá, pode ser uma pura coincidência, mas a gente sabe que não. Né? Então, um lugar só é coincidência, é acaso. Agora você vai durante 40 anos na sua vida em todos os lugares e só vê gente branca, cara. Então, quer dizer, a gente vê esse universo da escola replicado em outros lugares. Né? Então, se a gente olhar reprodução, e aí a gente olha para a cidade de São José dos Campos, voltando àquela lógica das duas cidades, essa lógica da cidade representada pela Ponte Estaiada, e a periferia, que não tem representada asfalto, pelo Pinheirinho. Representada pelo Pinheirinho do Palmares, que apagaram, né? Tipo, o pessoal foi expulso de lá e construíram outro bairro, né? Mas aí sem estrutura ainda, né? Sem condição de sobrevivência digna, né? Sem muitos lugares sem asfalto, sem rede de esgoto. Quer dizer, nessa situação que eu estou discutindo. Assim, e veja, tentaram apagar. Como tentam apagar sempre ao longo da nossa história. Só que ao lado dessa tentativa de apagamento, há resistência. Isso faz parte do processo. E é muito louco que você falou a questão. Vê como que. Eu não sei se aqui é mais ou menos racista no Brasil. Não sei, não tenho como, né, avaliar isso. Eu sei que o processo histórico brasileiro, pelas evidências que eu tenho, não é terraplanismo, as evidências. O volume de pessoas negras, né, misturadas, é tão grande, né, nós somos o maior país africano fora da África, exigiu das instituições e da estrutura econômica do Brasil respostas muito mais violentas. Então, quando a gente vai comparando com os Estados Unidos, lá a gente tem 13% da população. E lá foi um processo enormemente violento. Só que aí você tem um outro processo histórico, tem semelhança pra caramba, mas tem muita diferença, né? A gente não teve uma guerra civil que definiu o fim da escravidão. A gente teve um processo todo truncado, vários projetos de país, e a gente saiu com a Lei Áurea, entendeu? Que para muitos só era o início do processo de reforma social mesmo. Você pega até os monarquistas, pega lá, sei lá, o Rebouças. Ele achava que a Lei Áurea era só o início. E que você teria reforma agrária, você teria instituição do ensino público, só que
Então, a gente... Imagina, Paulo, o grau de violência é tamanho que a gente tem que ficar provando que tem racismo, cara. Porque, assim, a violência não é só física com né, os corpos pretos no chão. Esse apagamento é tão violento que muitas pessoas falam, você está viajando, não tem racismo aqui. Então, é isso que a gente estava discutindo sobre o terraplanismo nas coisas, né? Por mais que a gente demonstre evidências de que a Terra é redonda, por mais que haja infinitos estudos, e até parou de se fazer porque não tem mais o que provar que a Terra é redonda, o caboclo vai lá e fala, não, a Terra é plana, é a minha opinião. E aí a gente faz o mesmo percurso. Cara, olha aqui, o racismo existe, o racismo acontece. Pessoas negras vivem menos tempo que as pessoas brancas, recebem menos, sofrem mais violência estatal, sofrem mais violência normal em outros aspectos. Não, mas é minha opinião. Então, esse é o terraplanismo que a gente enfrenta constantemente, né? E, Paulo, a negação. Indo para a sala de aula, né? A questão de ver como que é. Se você não é apresentado a esse processo particular da história brasileira, sobretudo, não a escravidão, mas sobretudo pós-escravidão, e aí professor de história, de geografia, a questão da organização do espaço urbano, a questão das artes, a questão do esporte, da educação física, né, pensada amplamente. Se você não tem um trabalho na escola que contemple essas características nossas, fica muito difícil você fugir do terraplanismo. Né? Pensando nesse modo que a gente está pensando no terraplanismo como uma característica, exatamente, Michel, a representatividade importa. Então, eu estou falando de coisas mais abstratas, mas pensando indo para o foco, que era o principal aqui, na sala de aula, é um compromisso de todos integrar essas preocupações ao cotidiano. Então, no caso de história, né, que nós somos profissionais, a gente vê nos livros didáticos, nos últimos 15 anos, um desenvolvimento absurdo dos conteúdos. Os conteúdos escritos, com todas as contradições que você falou, com todas as limitações, ainda tem livros que separam. Mas quando a gente estudou, Paulo, nem na universidade você era apresentado, mesmo que separado, não havia nada. Não havia nada. Então, e veja, aí o cara sai da escola, Paulo, o cara vai escutar funk, cara. Aí o cara vai sambar se o cara tá na EJA, né? Ou no ensino médio finalzinho, o cara vai no boteco dançar pagode. Então, e não se relaciona isso. Aí e a questão da religiosidade que é interessante no Brasil também, né? Eu sempre falo com os alunos, principalmente os alunos do cursinho, uma grande maioria brasileira se declara cristã, né? E é engraçado a quantidade de terreiros que nós temos no Brasil, cara. Em São José dos Campos, por exemplo, que é uma cidade tida como branca, né? Elite, eu não me lembro exatamente os dados, mas mais de 100. Mais de 100, cara. Se existe mais de 100 de Umbanda e Candomblé no Brasil, São José, cara, porque tem frequentadores. Então é muito Paulo, louco. E aí eu acho que uma coisa importante a lembrar, falando de sala de aula, de escola, muita gente confunde o trabalho afrocentrado ou o trabalho que toca a questão da afro-brasilidade com um discursinho, com palestrinha. Não é isso. É igual a questão dos valores. Achar que a pessoa vai mudar comportamentos escutando uma palestrinha de 6 horas, faça-me um favor. A gente está falando de práticas. Então, é o trato do professor com os alunos que são diversos. Então, como o professor reage quando o aluno fala que é de candomblé? Ele faz a crua? Como ele se benze? Como o professor reage aos conflitos, vou saindo da questão conflitos de gênero que ocorrem dentro da sala? Cada vez é mais comum, cara. As meninas não estão escutando o que escutava. E como o professor se posiciona em relação a isso? Questão de outra, né, de questões de gênero ampliada. Como que o professor ele se sente... Ele nunca vai se sentir seguro, ninguém está se sentindo seguro hoje em dia, cara. Ninguém tem segurança nenhuma. Mas assim, qual a postura do professor em relação a esses conflitos sociais que se manifestam na sala? É com palestrinha de bom mocismo que a gente vai resolver? Não.
é com trabalho de médio e longo prazo, cara. É um trabalho planejado, replanejado, com referências. O professor, ele tem preconceito com o funk, ele vai falar... Então, ele vai entrar em conflito com os alunos que escutam funk. Tipo, então, são tantas minúcias, mas eu acho que, assim, não discutir isso, mesmo que a gente não discutir isso em sala, é bloquear toda uma dimensão da existência dos estudantes. Bloquear toda uma dimensão de aprendizagem fundamental para criar felicidade, cara. A gente não tá... Eu tô na escola não para criar cidadão, eu tô na escola para tentar abrir caminhos para a pessoa decidir como ela vai ser feliz. Isso é muito além de cidadania, né? Porque a cidadania tem um passado histórico que a gente sabe muito bem qual é o formatinho, o que tá dentro dessa trouxinha chamada cidadania. Quem sou eu para definir o caminho do moleque, cara? Que é a lógica dentro dos documentos educacionais da expectativa, né? Ele não tem direito, né? Ele tem expectativa. Ele não tem direito, expectativa. Sou eu, é externo, né? Sou eu que defino. E eu defino a partir de qual padrão de qualidade, né? De qual padrão do que é bom, o que é melhor para a educação dessa criança, desse adolescente. Então, justamente isso. O quanto que nós temos que trabalhar. Primeiro nós, né? E aí, como o Álvaro mesmo falou, um homem branco que eu me posiciono de maneira extremamente forte contra o racismo, né? E aí a minha outra live que eu fui discutir isso foi uma pergunta que eu fiz ao Adriano e a Gláucia, qual o meu papel nessa história toda, né? E acho que como professor meu papel ainda é mais importante, porque eu não sou apenas um indivíduo ali da cidade, né? Eu sou um indivíduo dentro de uma sala de aula, né? O papel do professor ele é fundamental. É aquela lógica, a educação não é a libertação do universo, né? Ela não é a redentora de todos os seres humanos, mas ela é um papel fundamental, ela é um trabalho, um aspecto fundamental de toda a sociedade. Se nós replicamos uma sociedade racista dentro da sala de aula, a sala de aula não vai conseguir quebrar esse racismo. Não adianta eu ficar fazendo palestrinha, né? Não é tentar trazer o aluno para olha só como isso é errado, né? Isso é combater o racismo individual, né? Ele é necessário. Claro que eu tenho que afrontar um racista. É claro que eu tenho que botar ele na parede e dizer você está errado. Não é que a gente vai aceitar o racismo. Desculpa te interromper, mas assim, escutando a gente fica, né, pirando aqui. Para quem não acompanha muito essa discussão, não quer dizer que a gente considera que existam raças humanas. A questão é que o racismo se estabeleceu, a noção de raça, historicamente, se estabeleceu tão profundamente no nosso imaginário, nossa cabeça, que a gente tem que usar esse termo e essas noções para lutar contra ela mesma. Porque a ideia da gente é que para mim seria amanhã, seria hoje, onde a gente não discuta mais essas coisas. A ideia é essa, porque que ninguém se identifique como branco ou como negro, ou como nativo. A ideia é essa. Só que a gente não está nesse momento ainda. Então, e esse tipo de dúvida surge muito, às vezes, com pais, mães, né? Eu falo sempre pai, não, é mãe que vem conversar com a gente. 99% que vem conversar com a gente é a mulher, é a avó, é a tia, é a mãe, é a madrinha que vem conversar sobre o aluno, não é o pai. A irmã mais velha. A irmã mais velha, muitas vezes. Então, às vezes vem conversar, mas por que tem essa divindade aqui? O que é isso? E vem perguntar com educação, porque conhece você, sabe que você está com o filho dela respeitando no dia a dia. Então, o que eu quero dizer com isso, Paulo? A gente tem que fazer uma educação antirracista justamente para destruir essa noção de raça. Essa é a ideia. Só que a gente tem que usar o termo racial hoje para o quê? Para emergir esse jogo de relações, né? Que impedem. A gente está falando que pessoas estão sendo impedidas de ser felizes, cara. É isso. E muitas pessoas impedidas de existir, né? A Lúcia, nossa colega, ela fez uma pergunta interessante, cara. A cidade, assim como a educação, hoje mais do que nunca estão atreladas ao neoliberalismo. Seria esta uma condição que permite uma ideologia que dificulta admitir o racismo na educação formal? Né? Tipo, que essa lógica neoliberal, que é hegemônica hoje. Né? Há quem diga ainda que o neoliberalismo é a invenção da esquerda para criticar o liberalismo. Né? Sim. Não é.
O neoliberalismo existe, ele é violento, ele é real. E ele traz, então, nós já discutimos aqui, ele cria a lógica do discurso hegemônico. E às vezes ele é muito evidente, às vezes ele é muito sutil. Né? Hoje, um exemplo dessa sutileza, não sei se tão sutil assim, mas muita gente não percebe, é a ação do discurso empresarial, né, da produtividade, rentabilidade da indústria, da fábrica, da iniciativa privada dentro das escolas. Né? Já discuti aqui também numa live sobre educação e tecnologia, o quanto a gente vem trazendo esses discursos neoliberais para dentro da escola de produtividade. E aí tem uma hegemonia, tem um padrão, uma linha de produção, uma lógica a ser seguida. Né? E aquele que é divergente, ele é excluído. E ele pode ser divergente por vários fatores. Ele é divergente porque ele não tem um lugar dentro de casa para estudar tranquilamente. Cara. E a gente vê nessa lógica agora da pandemia, alunos estudando em casa. E aí que fica muito mais evidente essa desigualdade. Né? Então, alunos que têm um computadorzinho, um celularzinho, internet mais ou menos, né, é o que eles têm uma banda larga muito boa, estudando, conseguindo se virar nesse processo, vendo videoaula, vendo no YouTube, e aquele caboclo que não tem nenhuma tecnologia em casa, não tem um quartinho para ele ficar, não tem uma mesinha para ele ficar sossegado, porque tem ele e mais irmãos. Né? E se nós formos ver estatisticamente quem são esses alunos, a maioria é negra. A maioria são alunos negros. Né? São famílias negras. Famílias pobres ali que não tem essa condição. Então, pensando, eu queria que você comentasse também essa pergunta da Lúcia, Álvaro, justamente, para mim, esse discurso neoliberal que a cidade adota, né, e qualquer cidade, mas São José dos Campos parece que adota com muita força, né, replicando para a educação municipal com muita força, nos impede de reconhecer que existe racismo na educação formal de São José. É interessante essa questão do neoliberalismo. Lembrando que o neoliberalismo, antes disso, o capitalismo não neoliberal que criou a instituição escola que nós conhecemos. E essa escola que nós conhecemos desde a sua origem, ela tem uma série de limites e fronteiras que tinha uma relação muito grande com o ideal que parte da sociedade tinha do tipo de cidadão ideal que ela queria. Então a gente tem ao longo vamos pegar São José do final dos anos 70, começo dos anos 80. A questão da educação para o trabalho é muito forte. Então você tinha, por exemplo, artes práticas. Então as crianças aprendiam a mexer no torno, a cortar madeira. Porque era o quê? A elite de São José imaginava que boa parte dos estudantes iam fazer depois Senai, SESI, iam trabalhar nas automobilísticas, nas aeronáuticas, nas autopeças. Por mais que elas não tenham ainda, às vezes é inconsciente isso, né? Isso vai como naturalidade. Hoje em dia, elas percebem que esse universo fabril, ele tá minguando. Tá tudo em Pachina. Então, qual que é essa elite, né? Tem outro nome para ela, mas está fora de moda, que é a burguesia. O que a burguesia regional pretende? Na ausência de empregos, tenta empoderar o indivíduo, embutindo a ideia de que todo mundo pode ser seu patrão. Eu não estou dizendo que o empreendedorismo, deixando bem claro, ele é ruim por natureza. Não. A pessoa ter essa vontade de fazer, né? Porque empreender é outra expressão para o fazer. O ser humano quer fazer. Ele quer produzir. Tem gente que adora fazer quadro, tem gente que adora vender, tem gente que adora, Você vê a moleque, tem alunos que trabalham na feira. Pô, o moleque se realiza lá em outra pessoa. A questão não é que a pessoa não pode ser comerciante. A questão é tentar projetar o indivíduo a partir de concepções enviesadas. Porque a ideia é de projetar novos indivíduos. É esse o lance. A escola tem isso na sua essência, né? É aquilo que os adultos escolheram que deve ser passado para quem está chegando agora ao mundo. É isso que é escola. Ou foi a escola até hoje. Não sei se será daqui para frente, se é em todos os lugares assim. Então,
E aí a questão do racismo e empreendedorismo, né, Paulo? Aí é uma questão mais aí para um outro debate, que é a questão seguinte, tem uma forte tendência hoje do empreendedorismo negro, sobretudo de mulheres negras. Uhum. Aí é uma discussão bem ampla sobre quais são os avanços e as contradições desse empreendedorismo. Então, está muito forte nos Estados Unidos, tal, também. Isso vem de lá, essas ideias, inclusive, boa parte delas, né? Mas eu queria bater num outro ponto, eu sei que estou falando muito, Paulo, mas dessa questão do neoliberalismo, é um dado, né, que eu estava... Paulo sabe que eu leio e escuto bastante o Safatli, né, o professor lá, filósofo da USP. Ele citou numa entrevista sobre um congresso que houve, acho que foi na Áustria, onde foram liberais, anos 30, um pouquinho antes do nazismo. Aí os caras debatendo o seguinte, o liberalismo faliu. A gente tem que criar um novo liberalismo. Aí o cara, como assim faliu? É natural. Não, não. Acreditar que as forças econômicas livremente vão organizar a sociedade e trazer a felicidade, a gente já viu que isso era natural, não. A gente tem que implantar isso na cabeça de quem vem. E como eu vou implantar isso? Na escola. Anos 30, cara, eu nem tinha tido experiência fascista ainda, né, plenamente. Hoje eu incluo a escola e incluo youtuber. Isso atravessa os nossos estudantes, cara, pra caramba. Quem é professor de história sabe. Pô, você conhece tal canal que fala legal sobre Segunda Guerra Mundial? Então, esses youtubers, não é só eu escola. Coloco mais um elemento aí, as igrejas. Sim, o neopentecostalismo. Então, e tudo isso atravessa os estudantes e a gente também, né? Porque o Black Lives Matter lá é tipicamente um movimento identitário do neoliberalismo. Não que sirva ao neoliberalismo, mas que ele traz características dessa era neoliberal. A luta identitária, essa nova onda, ela nega partido, procura ser horizontal, tem dificuldade de se conectar com outras demandas, que é o principal problema das esquerdas, conectar as demandas. Então tem uma série de questões, mas são mais teóricas, né, Paulo? Mas em relação à escola, a gente não pode esquecer nunca que o empreendedorismo tem a sua faceta extremamente ligada a várias características que eu considero que são até que humanas, de querer fazer, de imaginar, criar e fazer, mas tem um outro lado não muito bacana, é que tenta introjetar na cabeça de criança e adolescente que o seu sucesso ou o seu fracasso só depende de você. Isso é extremamente violento, ainda mais para parcelas da população que sempre foram excluídas e apagadas. Isso que é o problema. E aí, então, quer dizer que existe doutrinação do outro lado. Não precisa responder. Ô, Álvaro, vamos indo para os finalmente. Eu acho que uma coisa que é importante, a gente discutiu. Eu acho que até a gente poderia fazer uma outra conversa, Álvaro, falando mais dessas questões. Se quiser, faremos. Não, demais. Eu sempre falei, não é porque você é meu amigo, não, mas eu sempre falei que é muito bom te ouvir, cara. Bacana, legal. Recíproca é verdadeira. Ouve nós. Mas ele pode conversar mais sobre essa questão desses movimentos identitários também, que eu acho que é algo que, para a gente discutir novos caminhos, cara, eu acho que é fundamental. O Safatli, que eu não leio tanto quanto você, mas leio e ouço também, essa construção de uma nova solidariedade, né? A gente pode pensar em discutir isso numa outra live. Eu acho que a gente pode terminar agora pensando em algumas possibilidades, né, de ação, práticas, coisas. É difícil, né? Porque a gente teoriza, a gente pensa, a gente vive um pouco no campo das ideias, mas a gente tem que transformar essas ideias, essas concepções nossas em ação, né? Então, o que nós poderíamos, né, não só enquanto indivíduos, né, como eu disse lá no começo, o indivíduo combater o racismo, ele é fundamental, mas não é o suficiente, né? Que tipo de proposta para as estruturas, né? Claro que isso é médio e longo prazo, não vai ser de uma noite para o dia que isso vai acontecer, mas que tipo de ações de mudanças estruturais na sociedade, vamos pensar em educação em São José dos Campos, né? Então, esse universo local, a gente poderia tomar, né? Eu penso, né, como uma ação muito importante,
que Secretaria de Educação, então, que se posicionou como uma condição, uma instituição central da lógica educacional joseense. Apesar de eu defender que a secretaria devia servir as escolas e não o contrário, como acontece, né, as escolas deveriam, a Secretaria de Educação deveria atender às demandas da escola e não dar demandas à escola, mas já que ela tem essa postura de centralidade da educação joseense, ela instituir formações de fato, né, mas que não seja apenas aquela formação pontual, que não seja aquela coisa, vou trazer um especialista para falar, não que o especialista não seja fundamental nessa caminhada de formação, mas que seja realmente uma ação contínua de formação antirracista, e que não seja apenas trazer a história da África, né, para os professores. Como a grande maioria, como eu e você, Elvio, nós não estudamos história na África de maneira dentro da grade curricular da faculdade. Foi o que nós fizemos depois, né, de formados. Os professores Ele já está velho, né? Tem 10 anos de rede já. Nós formamos depois da lei, antes da lei, né? Antes da lei, cara. Eu ainda peguei o finalzinho da lei, mas não tive aula. Os novos professores, mas eu vejo que isso é uma coisa centrada no professor de história. Então, como que o professor de matemática pode trabalhar, sei lá, etnomatemática? A gente vai conversar com alguns professores de matemática, eles nunca ouviram falar disso. A gente vai trabalhar com ciências, vai trabalhar, então, com outros conhecimentos do corpo, outras medicinas, não que a gente vai ter aula de medicina, mas outros conhecimentos de como se entende o corpo humano. Sei lá, você tem uma gama de possibilidades, e essas formações elas têm que ser contínuas e constantes. Então, para mim, né, esse é um caminho que eu imagino, que a Secretaria de Educação de São José deve instituir um programa de educação antirracista. E pensar, claro que esse modelo não está pronto, eu também não tenho esse modelo pronto aqui, mas pensar no modelo de formação de professores contínuo, de fato, essa formação continuada que tanto se fala, de formação de educação antirracista. Não só de história da África, que não basta. Né? Claro. Paulo, eu acho fundamental a instituição de um programa com esse teor, e eu acho que a gente tem o mesmo volume de energia e recursos que foi dispensado para o programa, por exemplo, o programa Escola Interativa, ou o programa de empreendedorismo da rede, também a energia e os recursos materiais, no mínimo iguais, para esse desenvolvimento da educação antirracista. Eu acho que isso é uma urgência. E veja, a questão da formação continuada, que seria um ramo, né, desse programa que a gente está pensando aí, de um programa antirracista na educação, e incluir na formação não a obrigatoriedade, olha lá, mas que se dê opção para os professores estudarem temas, se aprofundarem em temas que eles acham necessário. Eu acho isso fundamental. Porque se você bola um ramo, um programa antirracista, vamos chamar de programa antirracista, que inclua diversos ramos da ciência, diversas formas de manifestação artísticas, naturalmente os professores vão se interessar. Uhum. Né? Então, dar opção para os professores estudar. Então, a gente tem um programa que é isso. Você é professor de arte, você gosta de música. Na música, trabalhar com a questão da matriz negra. Você tem literatura. Tava até posto para os nossos alunos. Machado de Assis, cara, está sendo redescoberto no mundo de língua inglesa, cara. Finalmente, eles também estão tendo noção que ele é do nível do Shakespeare, cara. E só para comentar, e aí, na arte dessa live, nós temos lá o Machado de Assis, negro. Então, não é coincidência, né, Paulo? Então, mas aí você chega na escola e você vai ter que debater com algumas pessoas, não necessariamente crianças, que o Machado de Assis foi preto, cara. Você tem que debater como 2020 você tem que tentar provar para alguém que o Machado de Assis era preto, cara. Quer dizer que tem alguma coisa errada nisso aí. Quando eu mostro pro moleque do 9º ano, beleza, ele tá chegando ao mundo agora. Mas quando você começa, o cara não sabe quem é Cruz e Souza, o cara não conhece Chiquinha Gonzaga. Como você vai estudar a arte brasileira sem saber quem é Chiquinha Gonzaga, cara?
Então, é fundamental que a instituição ela tenha uma preocupação com isso, porque se não tiver, a gente não consegue se entender como brasileiro, cara, sendo branco ou não. É uma das questões mais urgentes, como a preocupação, e aí é um outro assunto, com a professora. A nossa rede é formada por mulheres, cara. E parece que não há nenhuma preocupação com as peculiaridades, as características dessas mulheres na educação, dupla jornada, autorrepresentação, saúde mental, né? Não que nós não precisamos, todo professor precisa ter cuidado de saúde mental, né? Mas a gente tem um público majoritariamente feminino, cara, e parece que a gente fica falando de seres que são cinzas, tipo community, né? São cinzas, não tem rosto. A referência bem todo mundo vai pegar. Depois o pessoal assiste a Community, que é muito bacana justamente discutir essas coisas. Então, acho que, Paulo, eu acho que a principal pauta da rede municipal, que eu acho, é a institucionalização do compromisso do município com a extinção do racismo. Essa é a minha principal demanda pelo meu trabalho, pelo que eu percebo dos estudantes e percebo da nossa sociedade como um todo. Porque já é de sempre que essa discussão existe, e agora ficou mais evidente, né? Não se constitui, não se constrói uma democracia de verdade num país racista. Quer dizer, né, mesmo que não seja nacional, tem uma ação nossa aqui no município, mas que a democracia ela seja implementada de fato no município, né, com a extinção do racismo na cidade. E acho que com a educação antirracista é um caminho fantástico, né? Não é a solução, mas é um caminho muito importante. Álvaro, eu queria aqui só colocar fomos elogiados, cara, por pessoas aí da sua... essa é minha tia, Eliana. Aparecida Lima, o Kenji, né, o Kenji, aluno querido nosso, Eliana, dando parabéns, Ana Lobo. A Ana, legal, professora. Professora. Michele, né? Também, professora. Michele, né? Aí a Lúcia Félix também termina aí. Parabéns, Paulo e Al, pelo debate. É muito importante. Lúcia, demais também. Muito bom. Né? Muita história na rede. Aqui tá parecendo o bichinho do community, né, Al? Mas é uma professora negra da rede, cara, por uma discussão muito importante da questão racial. Né? Então é isso. A gente tem que discutir negritude e essa coisa do que não existe racismo. Eu acho que é um dos terraplanismos que a gente vai ter que combater. Né? Eu acho que é fundamental. E o debate é para nos unir, não é para nos separar, porque nós historicamente nos separaram. Todo esse debate antirracista é para nos unir. Unir quem produz, né? Produz quem produz, não quem fica com a produção, é outra coisa. Só pra gente dar uma risada no final. Esse é o maior especialista em community do hemisfério sul. É o único que assistiu todos os episódios. Pessoal, muito obrigado. Álvaro, demais te ouvir, demais conversar. Você, Paulo, acho que essa conversa a gente teria numa mesa tomando cerveja e comendo churrasco. Sim. Depois que acabar a pandemia, a gente precisa de uma, né, cara? Isso aí, cara. A gente reúne, conversa. Queria deixar aqui, pessoal, um convite. Na quarta-feira, às 19 horas, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, não, porque é às 7 horas da noite. Eu vou fazer uma live com o Carlos Marighella, o filho, né, do Carlos Marighella, combatente da ditadura militar, com o tema a atualidade do Carlos Marighella, né, da luta do Carlos Marighella, o quanto que é importante hoje, nesses momentos que a gente está vivendo, totalmente antidemocrático, de uma possibilidade de uma ditadura, de um regime extremamente autoritário que se instalou e fascista instalado no Brasil, o quanto que pensar em estudar, entender Carlos Marighella é importante, né? Está cada dia mais atual. Infelizmente, ainda atual. Né? Então, convido vocês a participar dessa live e novamente agradecer ao Álvaro aí pela disponibilidade, cara. Valeu. Valeu, pessoal. Coragem e saúde a todas e todos aí. Vamos passar por tudo isso aí e a rua está cada vez mais perto. É nóis.